Olá, eu sou Noemi Carneiro, esse é o nosso canal Amor à Palavra. Estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, estamos na segunda carta e hoje vamos ver o capítulo 10. Nesse capítulo, Paulo vai fazer algumas orientações aos líderes da igreja a respeito de como devem agir para evitar problemas. O verso 1 diz assim: Eu, Paulo, pela mansidão, pela bondade de Cristo, apelo a vocês. Eu que sou humilde quando estou face a face com vocês, mas audaz quando ausente. Rogo-lhes que, quando estiver presente, não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que ousarei fazer para com alguns que acham que procedemos segundo os padrões humanos. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Nesses primeiros versos aqui, Paulo está orientando que o cristão, embora ele esteja no mundo, ele não deve agir segundo as normas, segundo os costumes do mundo. Ele deve sempre olhar para Jesus, sempre ter os pés firmados nessa terra aqui, mas os seus olhos devem estar no céu, seus olhos devem estar na palavra de Deus para o seu bem proceder. Paulo dá algumas orientações como ele fazia. E no verso número 4 ele diz assim: olha, as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Paulo está dizendo aqui que as armas do cristão, as armas que ele usa para guerrear contra Satanás, contra as hostes do mal, elas não são físicas, elas vêm de Deus e elas são armas espirituais, porque para um combate espiritual, né, contra as regiões celestiais onde habita o mal, nós precisamos de armas espirituais também. Os pensamentos, ele está dizendo aqui que o crente deve trazer os pensamentos cativos a Deus, subjugando o pecado, indo lá na raiz, que vai trazer problemas maiores e já cortar o mal pela raiz. Por isso que ele diz, nós destruímos todos os argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Precisamos orar, precisamos de muita oração para que Deus nos ajude a vigiar, porque precisamos agir na hora certa, no momento certo, com as armas certas e sempre depender de Deus naquilo que nós fazemos. O verso 6 diz assim, ó, e estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez completa a obediência de vocês. Vocês observam apenas a aparência das coisas. Se alguém está convencido de que pertence a Cristo, deveria considerar novamente consigo mesmo que, assim como ele, nós também pertencemos a Cristo. Pois, mesmo que eu tenha me orgulhado um pouco mais da autoridade que o Senhor nos deu, não me envergonho disso, pois essa autoridade é para edificá-los e não para destruí-los. Paulo está dizendo aqui que ele tem uma autoridade na pregação do evangelho, ele tem autoridade para falar com severidade, seriamente, com um único objetivo, que é de corrigir para edificação, não para destruição. Então ele está dizendo, eu tenho me orgulhado da autoridade que o Senhor me deu, eu não me envergonho que eu sou uma pessoa
que tem essa autoridade e reconheço essa autoridade de Deus na minha vida. Só que essa autoridade de Deus na minha vida, ela tem um único objetivo, que é ajudar vocês a crescerem na graça do Senhor Jesus. Mesma coisa da autoridade que os pais têm sobre os filhos. Ela tem uma função, ajudar os filhos a crescer no Evangelho, a terem um encontro com Jesus. Toda correção que os pais fazem aos seus filhos e que os líderes fazem à igreja devem ter um único objetivo, que é o de crescimento, nunca para a destruição. O verso 10 diz assim: pois alguns dizem assim, as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona. A sua palavra é desprezível. Ele está dizendo aqui que a igreja, quando via Paulo na sua pessoa, ele era franzino, ele não tinha uma presença, mas as cartas dele tinham, porque nas cartas ele falava severamente, mas eles estão dizendo aqui, pessoalmente ele não impressiona muito, não. A sua palavra não é assim. É porque o apóstolo Paulo, pelas características, não era um pregador que tinha assim uma imponência, mas na sua palavra ele sabia muito bem. Verso 11 diz: saibam tais pessoas que aquilo que somos em cartas, quando estamos ausentes, seremos em atos, quando estivermos presentes. Ele rebate aqui, o cristão deve ser o mesmo sempre, né? Ausente ou presente. Mas Paulo está dizendo, não está dizendo da arrogância, ele está falando aqui a respeito de honestidade, a respeito de integridade. Nesses aspectos, ele era sempre o mesmo. Verso 12. Nós não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. Está combatendo aqui um pecado grave, né? Que é o pecado da altivez, a pessoa que se exalta, né? Que, digamos assim, que se acha autossuficiente, que ao se comparar com outra pessoa se acha superior. Paulo está dizendo que aqueles que agem assim não têm entendimento, porque a altivez, essa exaltação própria, convida a pessoa à destruição, porque nós não podemos nos sentir autossuficiente, a nossa suficiência vem de Deus. Nada podemos sem o auxílio do Todo-Poderoso. E Paulo está dizendo aqui que mesmo líderes como ele, que são humanos, são dependentes, qualquer função que eles exercessem seria para ajudar, para colaborar para o bem, e não para se ensoberbecer ou sentirem-se superiores. Verso 13 diz: nós, porém, não nos gloriamos além do limite adequado, mas limitaremos o nosso orgulho à esfera da ação que Deus nos confiou, a qual alcança vocês, inclusive. Está dizendo aqui que ele fazia o máximo para Deus. Ele está dizendo, onde ele atuava, ele sentia orgulho de pregar o evangelho de Cristo Jesus, nada além disso. 14, ele diz: não estamos indo longe demais em nosso orgulho, como seria o caso se não tivéssemos chegado até vocês, pois chegamos a vocês com o evangelho de Cristo. Então lembre-se que Paulo está orientando aqui, que ele não se tratava desse orgulho de altivez, mas se tratava de um orgulho de ser usado por Deus, que é isso que nós devemos sentir também quando nós pregamos o evangelho. Verso 15, da mesma forma, não vamos além dos nossos limites, gloriando-nos de trabalhos que outros fizeram. Nossa esperança é que, à medida que for crescendo a fé que vocês têm, nossa atuação entre vocês aumente ainda mais, para que possamos pregar o evangelho nas regiões que estão além de vocês, sem nos vangloriarmos de trabalho já realizado em território de outro. Paulo está falando aqui que o que ele mais queria é pregar o evangelho onde o evangelho não tivesse sido pregado ainda. Ele não tinha pretensão nenhuma de pregar o evangelho em lugares onde o evangelho já era conhecido. E Paulo conclui aqui
o verso de número 17, dizendo: contudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Se você tiver aqui, ter algum sentimento de glória, essa glória deve ir para Jesus. Só Ele deve receber toda a honra e toda a glória. Glorie-se, portanto, no Senhor. Pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Orientações lindas. E nós concluímos assim: deixe que Deus exalte você, deixe que Deus louve os seus feitos, assim você será honrado. Aquele que busca honras para si aqui nessa terra já recebe seu galardão aqui, diz a palavra. Mas a autoexaltação destrói os relacionamentos. As pessoas que são soberbas não são boas nos relacionamentos, porque ninguém gosta, né, de estar perto de pessoas que agem com altivez, com soberba, se achando sempre as melhores do mundo. Não, os relacionamentos precisam ter paz, os relacionamentos precisam ter humildade, e é assim que Deus abençoa. Então, vamos atender o apelo e o pedido do apóstolo Paulo àquela igreja, fazendo desses pedidos o nosso também, o nosso dever também, de sermos líderes humildes, conscientes do nosso chamado e saber que nós não somos nada por nós mesmos. O que nós somos em Cristo Jesus. Somos nova criatura e só tem um objetivo na nossa vida: anunciar as verdades daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus te abençoe.